Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar especificamente sobre tratamentos em relação ao câncer de próstata. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, aqueles recadinhos básicos do canal então, de se inscrever no canal e deixar o like, isso vai nos ajudar bastante. O vídeo de hoje então, a gente vai fazer um complemento dessa série sobre o câncer de próstata que a gente já vem fazendo nesse mês de novembro, que é um especial em prevenção a essa questão, conhecido como Novembro Azul. Então a gente já viu a questão de o que é o câncer de próstata, quais são os principais fatores de risco, quais são os principais fatores de prevenção. E hoje a gente vai falar então dessa questão de a pessoa foi até o médico, realizou os exames, seja o PSA, seja o exame de toque, e aí ele teve, infelizmente, pela questão da biópsia e teve o diagnóstico do seu câncer de próstata. Então a gente vai falar uma questão sobre o tratamento. Mas, Mike, como é que é essa questão do tratamento? A gente vai acabar dizendo que ele vai ser variado e dependendo do estágio de cada aspecto da doença e do diagnóstico do paciente, e propriamente da questão da idade e questão de saúde em geral, que esse indivíduo vai ter. Por isso que a gente comentou no vídeo anterior ali, a questão de ter uma qualidade de vida e uma prevenção em relação à sua saúde de uma forma geral vai estar ajudando. Se a pessoa tem algum fator de risco, ou alguma outra comorbidade, ou um outro fator que prejudique a sua saúde, como a questão do tabaco, ou propriamente, às vezes, a obesidade, vai estar influenciando ou não nessa questão também. Então, a gente sabe que isso vai interferir nesse próprio fator. Mas uma das principais questões que a gente tem que ter, então, é uma forma de vigilância ativa, que é uma abordagem onde o câncer ele é monitorado cuidadosamente, sem um tratamento imediato. Isso é comum em casos de câncer de próstata de baixo risco ou estágios iniciais. E aí, o que a gente vai esperar para essa parte e como é que a gente vai fazer esse acompanhamento? É através de exames regulares, como propriamente a questão do PSA e o exame de toque retal, que a gente comentou nos vídeos anteriores. E aí, se a pessoa teve algum tipo de alteração, às vezes pode ser mínima, e aí ela vai fazendo um acompanhamento ano a ano, ou de 6 em 6 meses, para ver como é que está essa questão. E aí, se começa a ter alterações muito significativas, se passa para outros tipos de exame, como a gente viu a questão da ultrassonografia, e depois propriamente a própria questão da biópsia também, que é feita uma retirada de partes para fazer uma análise. Esse objetivo desse acompanhamento, dessa vigilância mais ativa, é intervir somente e se houver sinais de progressão da doença, por exemplo, vou completar próximo dos meus 50 anos, já quero começar a fazer algum tipo de prevenção. Sei que tem um histórico familiar que é positivo, a gente não tem nenhum caso na família, mas eu tenho alguns fatores de riscos ali, que eu utilizo muito o consumo de bebida alcoólica, eu fumo de uma forma mais excessiva, a minha alimentação talvez não seja tão adequada. Fui no médico, ele pediu o exame de PSA, eu fiz o exame, retornei nele, ele me disse que teve uma pequena alteração, fez o exame de toque também para ver como é que estava, disse, olha, não tem nada a se preocupar por enquanto, é só uma questão pequena e a gente vai seguir acompanhando, e aí vai fazendo essa questão de acompanhamento. Por exemplo, eu posso passar 20 anos fazendo esse tipo de acompanhamento e nunca desenvolver nada, mas do mesmo jeito eu posso passar apenas um ano que eu fui nessa consulta e ter se agravado. Então, por isso esse tipo de acompanhamento. E aí, independentemente da questão de ter um diagnóstico que seja desfavorável ou não, se a pessoa não teve um diagnóstico de nada, nenhuma alteração, não significa que ela possa passar 2, 3, 4, 5, 10 anos sem fazer algum tipo de acompanhamento. Ela precisa fazer esse acompanhamento quase que anual, principalmente depois dessa questão dos 50 anos ou dependendo do histórico familiar. O diagnóstico, e aí tendo algum tipo de problema mais sério, a gente passa para outro tipo de tratamento, que aí é o cirúrgico, que é a chamada então de prostatectomia, que é uma remoção da próstata e às vezes dos tecidos ao redor dela, é indicado para casos de câncer mais avançado ou quando há um risco maior de progressão, que o câncer vá crescendo de uma forma mais descontrolada. Como é que é feita essa questão, desse procedimento? Ele pode ser feito através de uma cirurgia que é aberta, então, através de um corte, ou pode ser feito também através de uma laparoscopia, que o nome é complicado, mas ela é minimamente invasiva, é uma questão menos agressiva que propriamente a cirurgia aberta. E também tem uma questão propriamente de robótica, que a gente sabe que a tecnologia está avançando e já estão utilizando uma questão de robótica como uma opção mais moderna, mas aí, infelizmente, a gente sabe que nem todo mundo vai ter acesso, porque muitas vezes o SUS também não vai ter a condição de pagar esse procedimento. Em relação à recuperação, pode levar algumas semanas para retornar às atividades normais, então é comum
algumas experiências, conforto e alguns efeitos colaterais, como propriamente a questão que a gente viu no vídeo anterior ali, que durante esse processo de recuperação a pessoa pode ter uma questão de incontinência urinária, né? Ela não vai conseguir segurar sua urina e ela vai acabar escapando de uma forma sozinha. Ele pode ter questão de dificuldade de ereção, mas é uma questão muito mais ali para um sintoma inicial pós-cirurgia, né, durante a recuperação, que muitas vezes é revertido depois desse processo. E aí a pessoa fez essa remoção e ela pode, dependendo do que for avaliada pelo médico, voltar à sua questão de vida normal, né, e só fazer os acompanhamentos que é ocasionado em decorrência da cirurgia. E a gente tem agora, infelizmente, questões que são mais graves, né, que é a questão de utilização de radioterapia, que ela é utilizada, então, para redução ou para destruição de células cancerígenas. Ela pode ser externa, né, através de radioterapia direcionada de fora para o corpo, ou interna, onde ele faz pequeno uso de fontes de radiação que são colocadas dentro da próstata para fazer essa diminuição. Muitas vezes a pessoa precisa fazer essa diminuição para depois fazer a cirurgia, ou fazem só essa parte para tentar diminuir e depois fazer a cirurgia. É uma questão que o médico vai tá conversando com o paciente e orientando sempre ele. Esse tratamento normalmente ele envolve algumas questões de sessões que podem ser diárias, né, durante várias semanas, então isso é uma das formas que são feitas. Ele pode incluir, então, alguns efeitos colaterais, infelizmente, vão ocorrer, né, uma questão de fadiga, desconforto urinar e alterações nas funções intestinais. Todo tratamento que envolve questão de radioterapia, e como a gente vai ver, a própria questão de quimioterapia também pode causar alguns efeitos colaterais. A gente tem, então, uma questão de tratamento hormonal, né? E ela é conhecida também por uma questão de prevenção de andrógenos, mas aí seria praticamente uma reutilização de hormônios para fazer uma redução dos principais hormônios masculinos, entre eles a testosterona, que infelizmente é um dos principais hormônios masculinos, né? Tá relacionado a várias atividades do nosso corpo, mas ele também é uma forma de alimentação em relação ao câncer. O nível de testosterona está muito alto e a pessoa tem câncer de próstata, infelizmente ele vai estar ajudando o câncer a crescer. E aí esse tratamento pode ser através de feito de quê? De medicamentos, né, que incluem inibidores da testosterona ou agentes que bloqueiam a produção desse hormônio. A gente pode ter provavelmente alguns tipos de efeitos colaterais, né? Possivelmente essa pessoa perca o interesse pela sua parceira ou por ter relações sexuais, né? Porque, querendo ou não, a testosterona é um dos principais hormônios que regula essa questão. Tem uma própria questão também que pode ocorrer ganho de peso e o aumento de cansaço. São alguns dos efeitos que pode estar ocorrendo em relação a esse tratamento mais hormonal. Mas a gente sempre tem que lembrar que muitas vezes todo tratamento vai ter algum tipo de efeito, mas o efeito às vezes é mínimo em relação ao benefício que o próprio tratamento vai estar trazendo para essa pessoa. Então a gente tem a questão da quimioterapia, que é um tratamento usando medicação para matar essas células cancerígenas, né, para atacar elas e fazer com que elas não se espalhem pelo resto da questão da próstata ou possam esparramar para outras partes do corpo. Geralmente é utilizado então para cânceres mais avançados ou que não respondam aos tratamentos hormonais, a questão de radioterapia. Então, esse aqui é uma das outras formas que a gente tem. Esse tratamento, então, ele sempre vai ser administrado através da infusão intravenosa em ciclos, né? Por exemplo, a pessoa faz hoje, aí espera um tempo, faz outra semana, faz mais adiante, e assim vai fazer. E aí tem também a questão de pode existir efeitos colaterais, como a questão de náusea, fadiga, enfraquecimento do sistema imunológico e alguns outros fatores. Mas é tudo por uma questão de que se essa pessoa está num estágio mais avançado, é uma das únicas e principais formas que a gente tem para estar combatendo essa questão. Como a gente pode ter percebido, então, esses foram alguns dos principais tratamentos que a gente tem em relação ao câncer de próstata, né? Na maioria deles a gente acabou falando de efeitos colaterais, né? Então a gente vai explicar um pouquinho sobre essa questão, né? Cada tratamento, então, ele pode ter alguns tipos de efeitos colaterais diferentes, né? Mas é importante a gente saber e conversar com o nosso médico ou o nosso médico orientar quais podem ser esses efeitos colaterais, né? Como é que o médico vai nos orientar a gerir eles, né? Muitas vezes as pessoas acabam ficando preocupadas em relação aos efeitos que pode ter e as consequências que isso pode trazer de uma forma mais temporária, então, ou que às vezes pode estar ocasionando a longo prazo também, né? Dependendo da quantidade e o tratamento que a pessoa for fazer, mas sempre converse com o seu médico, ele vai conseguir orientar mais especificamente sobre o porquê que esses efeitos colaterais podem estar ocorrendo, se esses efeitos podem passar em pouco tempo ou demorar um tempinho a mais, é importante para ter isso. A gente comentou nessa questão dos diversos tratamentos que existem, e todos eles têm um objetivo final único, né, que é dar uma qualidade de vida melhor para esse homem. O tratamento ele é então para essa questão de combater o câncer que esse homem está enfrentando, mas também para manter uma qualidade de vida desse paciente
adequada, por causa que muitas vezes quando a pessoa recebe esse diagnóstico, ela pode ficar impactada, a sua saúde pode ficar mais debilitada, tem toda uma série de fatores, mas o tratamento ele é especificamente para então a pessoa ou ter uma qualidade de vida durante o período, para depois fazer essa questão de remoção, ou ela vai ter mais tempo de exposição à questão do câncer, ou muitas vezes ela não vai ter nem o câncer, mas vai precisar fazer alguns tipos de prevenção, né, como tomar um remédio, uma questão de prostite, que não é bem um câncer de próstata, é só uma mínima alteração que existe na próstata, fazer um acompanhamento. E a gente entra também na questão do acompanhamento, né, que é extremamente fundamental. Os homens terem essa consciência de que eles precisam ter esse acompanhamento, né, não cair nessa frescura de, eu não posso fazer isso porque eu vou deixar de ser homem, eu não faço exame de toque por uma série de outros fatores. A gente precisa cuidar da nossa saúde também. Por mais que a gente muitas vezes queira parecer durão, fortão, que homem é isso, homem é aquilo, aí quando realmente tem que enfrentar algum tipo de problema, muitas vezes não vai estar preparado, ou não vai saber lidar com a situação, não vai querer resolver aquela situação, mas a gente precisa também resolver essa questão, porque tem mais pessoas que vão depender de nós. A gente tem família, tem amigos, tem toda uma série de fatores que vai estar impactando se a gente tiver um problema mais sério. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, ele tratou sobre essa questão dos principais formas de tratamento em relação ao câncer de próstata e como eles vão estar auxiliando na qualidade de vida dos homens então. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.